Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre um livro que é cult. Ele é cultuado para além de ser e já tendo se estabelecido como um dos grandes livros do século XX, do escritor que deixou a marca de uma narrativa diferenciada numa obra que até hoje desperta muita curiosidade no imaginário das pessoas. Eu quero que vocês deixem seus likes, inscrevam-se no meu canal e sigam-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e sobretudo no canal Hipertexto no YouTube. Meu nome é Rogério Rocha, para quem não me conhece, eu estou aqui para falar sobre J.D. Salinger com O Apanhador no Campo de Centeio, Catcher in the Rye, livro escrito ali pelos anos 50. Portanto, é uma obra do pós-guerra, escrito por uma pessoa que teve uma formação numa família rica, o J.D. Salinger, que está aqui atrás, ó, tem uma fotinha dele aqui, uma pessoa que ficou reclusa, né? Ele não dava entrevistas. Depois desse livro, que gerou impacto quando surgiu, e ao mesmo tempo transformou-se num sucesso de vendas, influenciando outros escritores, virando uma referência cult, uma referência pop na música, nas artes, no cinema, pela subversão da sua linguagem, pela forma inovadora de trazer uma história para jovens, para a juventude, escrevendo num estilo jovem que não era comum na época. O J.D. Salinger, ele, como eu falei, um norte-americano que vai para a guerra, né? Ele era de uma família rica, fez uns estudos, mas nunca levou muito a sério a questão da academia, da universidade. Quando era jovem tinha alguns problemas lá na escola, mas por ter uma certa condição social que dava a ele a oportunidade de ler bastante, de escrever, ele resolve entrar na literatura. Ele resolve dedicar-se à literatura, tem os mentores, né, que vão lendo os seus escritos. Inclusive essa obra ela sai antes em jornais, ela sai em etapas, em fascículos, em partes, até depois ele ser convencido de que ele deveria escrever um romance, que deveria transformar-se num romance. E ele começa a escrever ali no final dos anos 40 e vai para a guerra. Ele vai para a guerra, assim como Hemingway foi para a guerra, e volta muito marcado pela guerra. Ele não é o mesmo. Ele, como eu falei, ele volta, termina de escrever O Apanhador no Campo do Centeio e depois some, né? Ele não dá mais entrevistas, ele não fala com a imprensa, ele não aparece na TV, nada. Ele virou assim apenas um escritor isolado, continuou a escrever, faleceu em 2010 e deixou muita coisa que ainda não foi publicada. Muita coisa porque ele escreve algumas obras que são grandes, né, que aparecem no mercado editorial norte-americano e depois vão para o mundo e some. E quando ele some, ele não deixa de escrever, mas ele realmente corta seus laços com o mundo social, por assim dizer, ainda muito impactado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Assim como Hemingway. Só que Hemingway, vocês sabem o final da história, Hemingway não conseguiu suportar a barra dos problemas psíquicos daqueles que lutam em guerra. E perdeu a luta. E o Salinger não, mas ainda assim ele não foi o mesmo. Mas graças a Deus ele deixou essa obra magnífica, que tem um impacto muito grande na sociedade norte-americana. E até hoje ela é muito utilizada nas universidades, é lida até mesmo no high school, quando os alunos ainda estão, né, fora, antes de irem para a universidade. Os professores de literatura, de língua inglesa, dissecam essa obra, passam para que os alunos leiam, e criou-se um culto, né? Ela virou cult, né? Ela foi encontrada nas mãos do homem que cometeu o homicídio de John Lennon, por exemplo, e estava também sendo lida pelo que tentou
acabar com a vida do Ronald Reagan, do presidente Ronald Reagan, dentre outras figuras, né? Há dezenas de citações dessa obra em livros e em filmes de Hollywood. Inclusive, há uma obra que reproduz, né? Há um filme também feito sobre esse livro aqui, um filme até certo ponto recente. Pois bem, o Apanhador no Campo de Centeio conta a história de uma figura interessantíssima, que é um garoto de 16 anos, que vai tomar a narrativa para si a partir das suas vivências e vai começar a mostrar o mundo através do seu olhar, né? Do olhar de um jovem de 16 anos. E essa figura chamada Holden, né? Que é a principal personagem, ele vai dominar a cena e vai trazer para a gente a marca de uma época, né? Ele ali praticamente fim dos anos 50 antecipa uma rebeldia que nos anos 60 explodiria nos Estados Unidos com várias revoltas e revoluções. Revolução dos costumes, revolução do comportamento social, Flower Power, as revoltas e as passeatas contra a guerra do Vietnã, os Panteras Negras, as passeatas dos estudantes, o rock and roll, o psicodelismo. Esse personagem, que é o Holden, essa personagem que está aqui contando a história do Apanhador no Campo de Centeio, é meio que um outsider, é um menino que, apesar da família rica, não tem interesse nenhum em estudos. Ele sai das escolas, ele não consegue passar de ano, ele não tem interesse em aprender, ele quer apenas passar o seu tempo naquilo que ele gosta, mas ele não quer nem mudar o mundo. Ele não é um revolucionário, é um menino que acha que todo mundo é bobo, é otário, ou é cafona, ou é chato, né? Ele sabe que as pessoas têm seus problemas, mas ele está mais ligado na sua própria vida e naquilo que ele acha que é interessante. Pensa que é mais inteligente do que os adultos e que ele sabe fingir, que ele mente, né? Mente para as pessoas e enrola ali enquanto vive, né? Nesse mundinho aí de quem parece ser nihilista, né? Ou seja, só o hoje, né? Um jovem de 16 anos que não tem perspectiva do futuro, não porque ele seja pobre, pelo contrário, porque os pais dele são pessoas distintas, são pessoas que colocam ele em boas escolas, mas ele não tem nada, não quer nada com o estudo, não quer nada com a escola, não quer nada com o futuro, e fica vivendo, né, em meio aos colegas, em meio às mudanças de escola, em meio ao fato de esconder dos pais, né? Quando ele começa a narrar a história em primeira pessoa, né? O próprio Holden quem narra, dizendo quando ele está sendo posto para fora de mais uma escola e ele vai no final do ano voltar para casa, mas ele não quer dizer para os pais que ele não está mais na escola. Ele passa por uma série de aventuras, né? Ele vai para Nova York sozinho, passar uns dias lá num hotel e vai viver algumas coisas, né, com pessoas do mundo adulto mais do que do mundo juvenil ou teen, né? E ele faz isso com uma linguagem cheia de palavrões, cheia de gírias, mas muito interessante, muito engraçada. O Salinger, ele consegue ser muito sarcástico e ele é divertido porque quando você lê a narrativa do Holden, você se sente também como um adolescente. Quem já foi adolescente sabe bem como é que é a nossa cabeça nessa época. E a gente não pensa, né, nos problemas, nas contas que vai pagar, nos filhos, ou numa profissão, no emprego. A gente quer só viver ali o dia a dia, né? Levantar, dormir, brincar, ir para a escola, ou então ir para a rua, né?
viver aquelas aventuras e tal. E é um pouco disso que a gente sente, uma certa empatia por vezes com o personagem, com a personagem, com o Holden, né? Quando ele começa a falar, né? De certa forma assim, zombando, né? Desse mundo adulto. E ao mesmo tempo perdido nessa transição de teenager, né? De adolescente para um homem que, né? Está prestes a ocorrer, mas parece que ele não tem a noção do quanto isso é decisivo para o futuro de alguém. E o Salinger faz isso de forma nova, porque na época os escritores e as escritoras não contavam com uma linguagem tão direta, né? Uma linguagem que ao mesmo tempo ela é engraçada, ela é leve e ela é muito inteligente também, né? Essa vida do jovem, né? Um mundo contado a partir do olhar do jovem. Geralmente a narrativa era de um adulto, né? A voz principal, a personagem principal, ou então a narrativa ela, em primeira pessoa, em terceira, ela era desenvolvida a partir de um olhar de uma pessoa adulta. E aqui não, ele toma a alma desse jovem perdido aí, né? Desse jovem que não tem a noção do que ele está fazendo na vida, quer apenas viver ali o momento, e faz isso de forma que você ora está do lado dele, ora está do lado dos adultos, e ao mesmo tempo vai vendo o quanto é difícil fazer essa transição. E no meio disso tudo ele vai passar por uma série de questões, né? E ele é muito crítico. O livro traz uma crítica ao sistema educacional, uma crítica aos costumes, uma crítica ao conservadorismo norte-americano, uma crítica ao cinema, né? À cultura de massas, à pedagogia, né? A educação familiar, a questão mesmo de relacionamento entre familiares, das gerações, né? A diferença da geração, de pai, filho, num pós-guerra, lembrando sempre que é num pós-guerra, então há um certo desencanto com um período que vai sendo superado e começam a surgir as luzes de um novo tempo, de uma década nova, mais progressista ou mais liberal, menos conservadora, e com ideologias diferentes, e com costumes diferentes, e valores sendo transformados, transmutados, e de alguma forma ele passa para as personagens, que são pessoas tanto jovens, né, que estão ali também nessa fase aí meio perdida, que é o adolescente, quanto adultos, né, a família do Holden, e os professores, né, a figura do professor também, que ele vê aqui como é meio chato, né, é um chato mais velho, que ao mesmo tempo pode gostar dele e ele gostar do professor, mas ele não gosta da matéria do professor, né? Então tem um professor que aparece numa cena logo no início do livro e um outro que aparece no final também de forma um pouco enigmática, tentando mostrar para ele o que é o mundo, né? Que ele não está percebendo, que ele não está se dedicando aos estudos e que ele vai ser expulso da escola de novo. E ao longo dessa narrativa ele vai encontrar com mulheres mais velhas do que ele vai também começar a se dar conta de certas coisas que são inevitáveis, mas ao mesmo tempo ele continua sem querer nada com nada, né? Ele não quer mudar o mundo, ele não é revoltado, ele não é revoltoso, ele não é revolucionário, ele não tem aquelas aspirações altas, não, ele quer apenas viver ali aquele cotidiano, né? De certa forma perdido aí em meio a tudo isso. Mas esse aqui é que faz o livro ser muito interessante, a linguagem dele, a forma como o autor escolheu, inclusive com os palavrões, com as brincadeiras que o Holden faz em relação à visão de mundo dele, né? A visão de um jovem que vê as coisas passando à sua frente, tem a relação com uma irmãzinha mais nova que ele ama, que talvez seja a única pessoa com quem ele estabelece um certo laço de afetividade real. Os outros não importam, é um bando de pessoas fajutas, falsos, enganadores, né? Os velhos, os maiores, os adultos, né? E o irmão dele que vai ser roteirista em Hollywood, que ele tem assim como uma certa referência, mas uma referência um pouco dúbia, né? Que ele diz assim, meu irmão tá ganhando dinheiro lá, mas isso é uma porcaria e tal.
e ao mesmo tempo um irmão que ele perde, né? Um irmão que ele não tem mais, né? E que fica ali sempre voltando. E uma ligação, inclusive, que vai levar ao final do livro e que tem a ver com o título, que eu não vou dizer, obviamente, para não estragar, mas que tem a ver com o lado da infância, né? E a única expectativa, talvez a única vontade mais digna e mais grandiosa, né, que a personagem principal vai ter, que é em relação justamente às crianças, né? E é um livro sensacional, é genial o que o Salinger conseguiu fazer em Um Apanhador no Campo de Centeio. É genial, sensacional mesmo. É um livro que ou você adora ou você talvez não goste tanto, mas é difícil ficar impassível diante da forma como flui a narrativa e da inteligência dele para criar situações assim que são ao mesmo tempo simples, mas que estão entranhadas na visão de um jovem, que é diferente da visão do adulto. E ele faz isso e vende muito. E esse livro torna-se um clássico. É um clássico do século XX, é um clássico da literatura norte-americana contemporânea, é um clássico ocidental, né? E é um livro feito por um adulto, mas com alma de adolescente e com uma linguagem que toca fundo a gente do início ao fim. Sobretudo no fim do livro você vai descobrir algumas coisas que vão começar a dar mais sentido a essas peripécias de um jovem perdido na Nova York dos anos 50. É a minha sugestão de leitura, um livro fascinante.